Hoje eu vou falar de romancistas católicos e algumas de suas obras. Tem 14 livros aqui, então hoje eu vou falar de alguns romancistas católicos, talvez os mais conhecidos. Eu sei que tem 2 aqui nessa lista que não são tão falados assim, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, eles não são tão mencionados. E desses escritores católicos eu vou mostrar os livros que eu tenho aqui em casa. Este com certeza será o primeiro vídeo. Eu tenho muitos outros livros aqui de escritores católicos também. Aqui já tem 14 livros. Então eu farei outro vídeo mostrando outros livros de escritores católicos. Então se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para receber esses outros vídeos aí. E ativa as notificações para que o YouTube te notifique toda vez que eu postar vídeo novo. E aqui não são só escritores que escreveram boas histórias, mas colocaram nessas páginas aqui a visão cristã do mundo. E lembrando que eu vou mostrar aqui os livros que eu tenho aqui na minha estante. Nem todos esses livros aqui eu li ainda. Eu pretendo ler e fazer vídeos aqui para o canal, colocar dentro da série Romance Católico. Se você não viu o primeiro vídeo, a introdução, a série Romance Católico, eu vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo. Na série Romance Católico, eu vou ler livros de escritores católicos e trazer vídeo aqui para o canal. Então vamos aos escritores de hoje. Eu vou falar um pouco sobre cada um, mas para apresentar mesmo a vocês, e falarei mais sobre cada um, com mais detalhes sobre sua vida, no vídeo que eu farei específico para cada livro. Eu falo um pouco mais sobre a vida do autor. Vou começar falando aqui de uma escritora alemã do século XX, a Gertrude von Lefort. Ela nasceu em 11 de outubro de 1876 e faleceu dia 1º de novembro de 1971. Ela escreveu romances, poemas e ensaios. E a sua obra mais conhecida é o livro A Última ao Cadafalso, que foi publicado em 1931. E aqui conta a história de um grupo de freiras que enfrenta a guilhotina durante a Revolução Francesa. E é uma narrativa sobre coragem, fé e entrega total a Deus, mesmo diante da morte. Lembrando que eu não li este livro ainda, e aqui diz assim: nessa pequena obra-prima baseada no episódio real do martírio das 16 carmelitas, durante a Revolução Francesa, há um conjunto de personagens femininas inesquecíveis. Nesta edição acrescentaram-se 2 estudos indispensáveis para a plena compreensão da obra. Um descreve as relações entre a Revolução Francesa e a Igreja, marcadas por uma dura perseguição e repletas de episódios duríssimos. O outro narra os acontecimentos autênticos do martírio das bem-aventuradas carmelitas, tal como foi possível reconstruí-lo a partir do recente estudo histórico. Tanto a novela como a história nos ensinam toda a lição de fidelidade, leitura apaixonante, tese magistral de psicologia, panorama de um dos mais significativos períodos da modernidade. Este livro nos fala diretamente ao coração. Esta edição minha aqui é da Cleófas com a Quadrante. Eu acho que este livro aqui já está com uma capa nova. Esta novela aqui ela foi adaptada para o teatro por Georges Bernanos, com o título Diálogo das Carmelitas. Eu pretendo ler este livro aqui primeiro, depois quero ler o Diálogo das Carmelitas. Então, a primeira autora que eu indico aqui é Gertrude von Lefort. E já que eu citei, eu vou falar dele agora, do Georges Bernanos, que é um escritor francês. Ele nasceu em Paris, dia 20 de fevereiro de 1888, e faleceu em 5 de julho de 1948. Georges Bernanos viveu aqui no Brasil, em Minas Gerais, durante o seu exílio entre os anos de 1938 e 1945. E esse exílio se deu pelo fato de que ele era opositor, do regime nazista e ao governo de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é conhecido pela sua escrita intensa e espiritual, e ele também escreveu sobre as Carmelitas, como eu já falei. Ele escreveu o Diálogo das Carmelitas, inspirado na obra da Gertrude von Lefort. E aqui fala do mesmo episódio histórico, que foi retratado aqui em A Última ao Cadafalso. Esta minha edição aqui de Diálogo das Carmelitas é da editora Sétimo Selo. E como eu falei, eu pretendo ler depois de ler o livro da Gertrude von Lefort. Então, ele tem este livro aqui, que é muito conhecido também, mas eu acredito que a sua obra mais famosa seja O Diário de um Pároco de Aldeia. Este livro aqui eu li em janeiro deste ano, de 2025, e aqui nós acompanhamos a história de um jovem padre e as suas lutas espirituais e as dificuldades em sua paróquia. É um livro, como eu já falei aqui para vocês, que eu tive uma certa dificuldade no começo, talvez pelo momento em que eu estava, e que é um livro que eu pretendo reler. Só que da segunda parte em diante eu me envolvi muito na leitura,
e é um livro que eu fiquei refletindo por alguns dias. Ele nos faz refletir sobre a nossa caminhada de fé também. Embora conte a história de um padre, nós tiramos muitas lições da vida daquele padre ali para a nossa vida também. Então, como eu falei, é um livro que nos faz pensar muito na nossa caminhada de fé. E este livro aqui, ele é considerado uma obra-prima da literatura do século XX. Georges Bernanos tem outros livros publicados, inclusive pela editora Sétimo Selo também, mas eu não tenho aqui, eu só tenho esses dois dele. Ele tem, ou os outros títulos dele, eu vou colocar aqui para me ver. Ele tem também A Impostura, Sob o Sol de Satã. Os livros dele saía pela Realizações. Os outros títulos são A Nova História de Mouchet, tá pequenininha aqui a imagem, não tô conseguindo ler direito. Joana, Relapsa e Santa, Um Sonho Ruim, e os outros livros, né, que agora saem pela editora Sétimo Selo. Então, o segundo escritor católico desta lista aqui é Georges Bernanos. E agora eu vou falar de uma escritora americana. Neste ano de 2025, completou 100 anos do seu nascimento. Estou falando de Flannery O'Connor, que nasceu dia 25 de fevereiro de 1925 na Geórgia, nos Estados Unidos. Ela faleceu ainda jovem, aos 39 anos, em 3 de agosto de 1964, por complicações do lúpus. Ela ficou conhecida pelo chamado gótico sulista. As suas histórias são duras, às vezes até chocantes, sempre carregadas de simbolismo e da presença misteriosa da graça de Deus. Ela escreveu contos e romances. Dela eu tenho aqui 4 livros. 2 livros de contos, 2 romances, eu acho que os únicos 2 romances, né, que ela escreveu. O primeiro livro, eu li 2 livros dela, um inclusive entrou para minha lista de livros favoritos. Este ano eu pretendo ler outro livro dela. O primeiro livro dela que eu li, deixa eu colocar aqui. O primeiro livro dela que eu li foi Sangue Sábio, que foi publicado pela editora Sétimo Selo. 3 dos livros dela que eu tenho aqui são da editora Sétimo Selo. E este livro aqui, ele foi publicado em 1952, foi o primeiro romance da escritora Flannery O'Connor. Eu li ele em 2023. É um romance que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e nós vemos aqui a história do Hazel Motz, um jovem de 22 anos que é dispensado, né, dos seus serviços militares, e ele está passando por uma crise de fé, e é uma crise que dura toda a sua vida. E tem um simbolismo muito forte neste livro aqui. É que a gente vê o grotesco, né, como característica da escrita da Flannery O'Connor mesmo. O primeiro impacto, assim, causa estranheza, mas é um livro que eu gostei bastante, eu pretendo reler. Eu acho que o meu primeiro contato com a obra dela, eu não consegui captar muito bem, porque é uma obra cheia de simbolismos, vai desde o nome do protagonista aqui, a todos os objetos e tudo mais, então é uma obra que eu pretendo reler. O segundo livro que eu li da Flannery O'Connor é Tudo que Sobe Deve Convergir, é uma coletânea com 9 contos. Este livro aqui, ele foi organizado ali nos seus últimos anos de vida, foi publicado póstumamente em 1965, então é uma obra mais madura, né? Eu passei do primeiro romance da escritora ao último, e esses 9 contos aqui, eles retratam conflitos familiares, raciais, morais, e todos eles levam a um único ponto, a salvação. Então, tudo que sobe deve convergir na salvação. É um livro que eu gostei bastante, então Tudo que Sobe Deve Convergir é o segundo livro que eu li da escritora Flannery O'Connor. Os outros 2 livros que eu tenho aqui que eu ainda não li, outro livro publicado pela Sétimo Selo é Os Violentos o Arrebatam, é o segundo romance da escritora. Aqui fala que Os Violentos o Arrebatam é o segundo e último romance de Flannery O'Connor e é considerado sua obra-prima e a síntese de suas visões literárias, teológicas e psicológicas. E o próximo livro, que chegou aqui recentemente, também é Um Homem Bom, é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Essa edição aqui é da Nova Fronteira, é um livro que está esgotado. E aqui vai um adendo: a editora Sétimo Selo, ela tem feito um ótimo trabalho, né, em publicar esses livros de romancistas católicos. A maioria dos livros que eu tenho aqui de escritores católicos são da editora Sétimo Selo, vou mostrar isso em outros vídeos, mas é tão difícil, né, quando a gente busca aqui os livros de escritores católicos, ou as suas edições estão esgotadas, ou nem foram traduzidos ainda. Na lista de 100 livros que o Joseph Pearce indica que todo católico deva ler, a maioria nem foram traduzidos para o português. Então, a Sétimo Selo tem feito um ótimo trabalho e eu espero que continue assim. Tem excelentes obras, né, que aguardam aí serem traduzidas e publicadas
aqui no Brasil. Nós que não lemos em inglês, sofremos nessas horas. Então, este outro livro aqui da Flannery O'Connor também, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, eu não li, é lançado em 1955, é a mais famosa de todas as obras de Flannery O'Connor e aquela que a consagrou como uma das maiores escritoras do século XX. Enraizados na tradição gótica do sul dos Estados Unidos, os 10 contos aqui reunidos revelam uma visão de mundo um tanto peculiar, em que o grotesco, o simbolismo religioso, o humor, a violência, a presença da graça divina e situações especialmente tragicômicas se mesclam para revelar a complexidade do comportamento humano e, acima de tudo, a busca dos homens pela redenção. Então, eu tenho 2 romances dela e 2 livros de contos. E agora eu vou falar de um escritor inglês, o Graham Greene. Ele nasceu dia 2 de outubro de 1904 e faleceu dia 3 de abril de 1991. Ele é famoso por misturar suspenses, dramas e questões relacionadas à fé. Neste atual momento, estou gravando em agosto de 2025, eu estou lendo o livro dele, Fim de Caso. Se você está vendo este vídeo aí no futuro, vai ter vídeo para este livro na playlist Romance Católico. E aqui fala sobre o amor, os ciúmes, a conversão. Eu comecei a ler essa semana e eu gosto da escrita do Graham Greene. Eu tenho um outro livro dele aqui também, que foi o primeiro livro que eu li, O Poder e a Glória. Essas 2 edições aqui são da Biblioteca Azul. Este livro aqui, eu já falei dele várias vezes aqui no canal. Eu não tenho um vídeo específico para ele, mas pretendo fazer, principalmente para colocar aí também nesta série Romance Católico. É um livro que eu gostei muito, muito mesmo, é uma história muito bonita, de sacrifício. Este livro aqui, ele se passa na Revolução do México de 1930, né, onde a fé, a religião está sendo proibida, os padres são perseguidos, e nós vemos a história aqui do último padre, o padre bêbado, e toda a sua luta, todo o seu sacrifício, uma história muito bonita, de sacrifício mesmo e de entrega a Deus. Ele luta aqui contra as autoridades, mas a sua luta principal é contra ele mesmo, contra o seu vício, né? Contra os seus pecados. E é uma história muito marcante de sacrifício. Então, O Poder e a Glória, do Graham Greene. Os outros 2 livros que eu tenho aqui dele, que eu não li ainda. O Terceiro Homem, da LPM Pocket. Este livro aqui, eu peguei ele numa troca, no sebo, acho que o ano passado. O Terceiro Homem, escrito em 1949, como argumento para o filme de mesmo nome, dirigido por Carol Reed e estrelado por Orson Welles. É uma das mais importantes narrativas de Graham Greene. Aí eles me colam um adesivo em cima e eu não consigo ler o resto do que está escrito. Bom, enfim, tem um adesivo colado aqui, eu não consegui tirar. É um adesivo da Saraiva. É um livrinho de sebo. Então, O Terceiro Homem. E o outro livro também foi do sebo, é Nosso Homem em Havana, da Abril Cultural. Acho que por causa do brilho da luz não dá nem para ver. Tá em bom estado, só com as folhas bem mais oxidadas, amareladas, né? E essas edições aqui da Abril Cultural não tem nenhuma nota, eu vou pesquisar aqui para ver. Os livros do Graham Greene estão saindo, né? Estão sendo publicados pela Biblioteca Azul. Então tem O Poder e a Glória, Fim de Caso, O Americano Tranquilo, O Condenado, Nosso Homem em Havana. E aqui, Nosso Homem em Havana, Graham Greene cria uma história cheia de peripécias em que a espionagem se mistura com humor, relações internacionais, acontecimentos históricos e as belas paisagens da ilha caribenha. Então, são esses 4 livros que eu tenho aqui do autor Graham Greene. O próximo escritor também é um escritor inglês, Evelyn Waugh. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Ele nasceu em 28 de outubro de 1903 e faleceu dia 10 de abril de 1966. Datas bem próximas, né, ao nascimento e falecimento de Graham Greene. E ele escreveu o livro, eu tenho nesta edição aqui, ó, o livro Retorno a Braidish. Também não sei se é assim que se pronuncia. Esta minha edição aqui é do Clube Tag. Eu encontrei usado também. Aqui tem uma revistinha. E novinho. Então, é só assim que vai encontrar este livro, porque ele está fora de catálogo também. Veio com marca-páginas, veio novinho o livro, né? E eu comprei ele usado porque está esgotado. E aqui fala que é um romance sobre família, amizade, conversão. Ele tem a apresentação do Alexandre Soares e Silva, que também é um escritor, que tem livro que sai pela Danúbio, se eu não estou enganada.
pela editora Danúbio. E aqui fala que é a obra decisiva de Evelyn Waugh, o mais mordaz dos escritores ingleses. Retorno a Braidish narra as lembranças do capitão Charles Hyder, que durante a Segunda Guerra encontra a mansão dos Braidish em cenário de momentos cruciais de sua vida. Da teia de recordações emerge o retrato magistral de uma família em processo de desagregação. Então, Retorno a Braidish, de Evelyn Waugh. Está terminando, tenho mais 2 autores para poder falar e mais 2 livros. O próximo é um autor australiano, eu descobri o nome dele pesquisando na Amazon, depois eu vi que ele tem vários outros livros. É o Morris West. Ele nasceu dia 26 de abril de 1916 e faleceu dia 9 de outubro de 1999. Ele escreveu vários romances com temas ligados à igreja e à política. O livro que eu tenho dele aqui é A Eminência, da editora Best Bolso. Aqui fala assim: Morris West sempre à frente de seu tempo. Neste thriller, um cardeal argentino é forte candidato ao Vaticano. Ele tem vários outros livros. Aqui fala que O Advogado do Diabo, também publicado pela Best Bolso. Eu não sei se saem os livros dele por outra editora. Os que eu vi, A Sandália do Pescador, algo assim, também sai pela Best Bolso. E aqui fala assim que às vésperas do 3º milênio, a morte do Papa e a abertura do processo sucessório no Vaticano obrigam a Igreja Católica a refletir sobre o seu passado e a redefinir seus rumos. Em meio à situação de crise e mudança, destaca-se a figura do argentino Luca Rossini. O cardeal foi submetido à tortura e à degradação pessoal pelos militares de seu país quando ainda era um jovem sacerdote. Mesmo convivendo com revelações, dúvidas e questionamentos, Rossini é um homem firme e capaz de assumir seus próprios erros e forte candidato a sucessor do Papa. Em A Eminência, Morris West demonstra sua habilidade de criar narrativas ambientadas nos bastidores da igreja ao abordar a natureza da fé, do amor e do compromisso, mostrando como essas forças são testadas em tempos de crise, seja nos corredores do Vaticano ou no coração dos homens. Então é um livro que eu fiquei bastante interessada e eu pretendo ler e trazer para esta série também. O outro autor é o Morris West. E fechando a nossa lista de hoje, eu vou falar do Malash Martin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele nasceu na Irlanda em 23 de julho de 1921 e faleceu em Nova York em 27 de julho de 1999. Eu conheci este autor pela publicação da Sétimo Selo em 2023, se não estou enganada, deste livro aqui, O Último Papa. O autor foi um padre católico e este livro aqui, O Último Papa, ele foi publicado originalmente, em inglês em 1998, um ano anterior ao seu falecimento. E aqui é um romance que mistura ficção com elementos reais dos bastidores do Vaticano, debates sobre a fé e tensões dentro da igreja, uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Eu ainda não li, é um livrão, tem quase 800 páginas. Então, Malash Martin, eu não sei se é assim que se pronuncia, é o último dessa nossa lista de hoje sobre romancistas católicos. E deixa aqui nos comentários a sua indicação de escritores também para a gente poder procurar aí os livros. Então esses foram alguns dos romancistas católicos. Como eu falei, eu farei mais vídeos para falar de outros autores também que eu tenho aqui na estante. E eu mostrei uma pilha considerável, tem 14 livros aqui. Eu vou relembrar os livros que eu citei no vídeo de hoje. A Última Alcada Falsa, da Gertrude von Lefort, O Diálogo das Carmelitas e Diário de um Pároco de Aldeia, do Georges Bernanos, da Flannery O'Connor, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, Os Violentos o Arrebatam, Tudo que Sobe Deve Convergir, Sangue Sábio. Esses foram 4 livros da Flannery O'Connor. Citei também Graham Greene e o livro Fim de Caso, O Terceiro Homem, O Poder e a Glória, Nosso Homem em Havana, o Evelyn Waugh e Retorno a Braidish, Morris West e o livro A Eminência, e Malash Martin com o livro O Último Papa. Lembrando que todos os links que eu citei estão na descrição deste vídeo, assim como o meu link da Amazon, minha lista de desejos, o link das editoras parceiras, onde você tem cupom de desconto, inclusive na Sétimo Selo. Você pode usar o meu cupom de desconto no site da Sétimo Selo, onde tem bastante dos livros publicados aqui no Brasil de escritores católicos. Se você gostou deste tema aqui, dá uma olhada aqui no canal, eu tenho outros vídeos também falando sobre este assunto.
tem o vídeo de introdução à série Romance Católico, vou deixar linkado aqui abaixo para você também. E no canal tem um vídeo sobre livros clássicos que todo católico deveria ler. Dá uma olhada aí no canal. Se você gostou deste vídeo, curte, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, ativa as notificações para que o YouTube te notifique toda vez que eu postar um vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!